E, portanto, era uma acusação política. Ser mas contra a monarquia não havia era tipificação, mas era política. Neumário, eu queria que você explicasse um pouco mais esse contexto histórico. Qual foi a principal motivação da Revolução Liberal, que em Minas foi liderada pelo Teófilo? Era exatamente uma luta, a República era a questão essencial ou não? Eles tinham abandonado a luta abertamente republicana uns anos antes. No ato adicional de 34, ele fala em republicanizar a monarquia. Acho que eles não viam condições de... Eu até faço um paralelo com a ditadura aqui. Sim. Quando aqueles grupos revolucionários foram derrotados, praticamente todos eles passaram a lutar para democratizar a ditadura, para conquistas parciais. Era um pouco isso também que foi feito à época. Sim. Já que não era possível instituir a república, vamos republicanizar. Eles criam uma monarquia constitucional. Chegando um pouco mais... Mas não governa. Na verdade, não lembrando um pouco também a frase do presidente Antônio Carlos, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. É verdade. Mas ele optou por esse caminho. Ele não era nem dos exaltados radicais, republicanos, né, que entravam em confronto direto, mas nunca cedeu também ao conservadorismo. Ele manteve essa posição de buscar, como se traduziria isso? Acabar com o Conselho de Estado, que era vitalício, o Senado era vitalício, deixar de ser, alargar as regras eleitorais. Para a gente ter uma ideia, em 1860, Minas era o estado mais populoso do país, a província mais populosa, tinha 2 milhões de habitantes, 1 milhão eram escravos. Fundamentalmente, Ouro Preto, né? Sabe quantos eleitores tinha em Minas Gerais? 1.900. Em 2 milhões de habitantes, 1.900 eleitores. As eleições eram muito restritas, né, desembargador? E eleições censitárias. Tinha que ser proprietário de terra, tinha que ter uma renda anual mínima. E o que era mais absurdo, só os homens eram eleitores. As mulheres ficavam excluídas do processo eleitoral. Quer dizer, era um processo absolutamente fechado nas mãos de poucos. Então ele escolheu trabalhar dentro desse sistema fechado, procurando alargá-lo. Esse é o pano de fundo. Agora, a causa imediata foi o seguinte: eles apoiaram a antecipação da maioridade de Pedro II, que tornou-se imperador com 15 anos. Ficaram muito decepcionados, porque logo em seguida ele nomeou um ministério bem conservador, liderado por Aureliano, que era uma pessoa detestada por eles. E daí, 41 foi um confronto, está muito aguçada a luta política. Eles fizeram um grupo conspirativo chamado Sociedade dos Patriotas Invisíveis. E é a partir daí que se chega, então, a uma tentativa de luta armada. Depois, ainda em 41, foi aprovado no processo de Código Civil que eles tinham forte repulsa, e o Conselho de Estado, que eles também discordavam plenamente, que era uma extensão do poder moderador. E daí eles contavam, em 42, de ter uma maioria liberal. Eles tinham conseguido a maioria para a Câmara dos Deputados. No entanto, antes da posse da Câmara, ela foi dissolvida. Isso aguçou. Neumário, eu vou te interromper porque nós precisamos fazer um pequeno intervalo e na sequência nós continuamos a contar essa história e discutir mais o julgamento de Teófilo. Nós voltamos em instantes. O Via Justiça está de volta, contando hoje a história do julgamento de Teófilo, ocorrido em 1843 e que é um dos momentos mais nobres da justiça brasileira. Nossos convidados são o ex-ministro de Direitos Humanos e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, jornalista Nilmário Miranda, e o desembargador Caetano Levi. Nilmário, eu queria, só para a gente fechar esse pedacinho da história, não conseguindo, né, não conseguindo então as vitórias políticas, é que se desemboca na Revolução propriamente dita, na batalha que termina em Santa Luzia, onde os revoltosos foram derrotados pelo Duque de Caxias. Esse é um episódio pouco conhecido, ou pelo menos pouco divulgado, até mesmo pelos nossos livros de história. Houve mortes lá em Santa Luzia? Houve. O primeiro combate em Queluz, Conselheiro Lafayette, morreram mais de 50 pessoas.
No segundo, em Sabará, também foi um combate sangrento. O terceiro foi quando o Caxias veio, né, do Rio. Ele teve 60 mortos, centenas de feridos, né? Agora, isso foi importante também para não prosseguir, né? O Teoflotone poderia prosseguir a luta. Ele tinha mais de 2.000 homens, e tinha um grande general, que era o Galvão, né? Nunes Galvão, e outros, Alvarenga, Lemos, né? Tinha digamos, uma força militar. E 14 cidades mineiras tinham aderido, com suas câmaras municipais, que eram muito poderosas à época. Uhum. E havia 1.000 homens em Paracatu, que não tinham entrado em combate. Então ele tinha possibilidades plenas de prosseguir a luta. Mas além de não prosseguir, mais tarde ele faz um meia-culpa e reconhece que o recurso às armas foi precipitado. Recurso às armas tinha sido precipitado. No documento mais famoso que ele escreve, em 1860, Circular aos Eleitores Mineiros, ele volta à cena política e ganha uma importância enorme. Era quase que a pessoa central da política no Rio de Janeiro, na corte, obviamente fora do imperador, né? Uhum. Ele fala isso, que poderia, visto a posteriori, poderia ter insistido mais na luta política. Perfeito. Que todo o recurso às armas também tem riscos, né? Uhum. Ainda bem que eles tiveram a prudência de não iniciar uma guerra civil, né, que os resultados eram imprevisíveis. Desembargador, a questão do recurso às armas não parece ter sido tão importante no julgamento dele. A discussão lá se transformou mais na questão política mesmo, não foi? Como disse o ministro Nilmário, o Teófilo Otoni queria levar aos tribunais a discussão, levar a revolução ao julgamento. Então, mesmo que se quisesse ficar no estrito campo jurídico, a verdade é que resvalou sim para aspectos de julgamento político. Por que o julgamento dele, ele estava preso em Ouro Preto e foi feito em Mariana? É que o poder presumia que seria mais fácil obter a condenação realizando esse julgamento com os jurados de Mariana. A escolha dos jurados era feita mais ou menos dos mesmos moldes de hoje? Eles eram selecionados entre a população ou não? Sim, mas havia peculiaridades. Em primeiro lugar, hoje o júri tem uma atuação muito restrita para os chamados crimes dolosos contra a vida. Na época, muitos outros delitos eram julgados pelo júri. Então, manobras jurídicas poderiam conduzir a um julgamento pelo juiz ou pelo júri. E no caso do Teófilo Otoni, optou-se pelo julgamento pelo júri. Então havia 2 júris. O primeiro júri, composto por 23 jurados, era o chamado júri de acusação. Seria o júri que aceitaria ou não a acusação. Na atualidade, é exercido pelo juiz sumariante. Sim. Hoje é um juiz quem exerce essa atividade. E o segundo júri, se o primeiro aceitasse a acusação, era composto por 12 jurados. Era o júri de sentença. Os 12 jurados que participaram do julgamento de Teófilo Otoni eram majoritariamente conservadores ou havia liberais entre eles também? Não, o júri era mesclado, mas com predomínio conservador. A acusação recusou 12 jurados até chegar à escolha dos 12 que iriam julgar para conseguir um conselho mais conservador. Tudo indicava que sairia dali uma condenação. Sem dúvida, porque primeiro deslocaram o julgamento para Mariana. E em segundo lugar, esta manobra jurídica possível na época de formar um conselho de sentença com predominância dos conservadores. A surpresa foi a unanimidade. Desembargador, exatamente. A que o senhor atribui esse fato de o júri, por unanimidade, ter absolvido o Teófilo Otoni? Bom, em primeiro lugar, é claro, foi a brilhante defesa que ele mesmo produziu. Ele rebateu ponto por ponto dos quesitos da acusação. E ele tinha uma experiência parlamentar muito grande, já a esta época. Então, o primeiro aspecto foi este. Agora, o segundo aspecto é o que eu venho insistindo, esta vocação de Minas para a liberdade. Mesmo os conservadores mostraram nesse momento histórico importante que Minas não se submete.